Após um esforço global, muitos mistérios do novo coronavírus foram desvendados, mas alguns outros continuam a desafiar os cientistas. É importante relembrar que o que se sabe agora pode mudar no futuro, com base nos novos estudos que estão sendo feitos. Mas o que sabemos até agora? Confira em nossa série de reportagens especiais. No Brasil hoje, 21 de julho de 2020, segundo informações do Consórcio de Veículos de Imprensa, o número total de casos confirmados é 2.166.532 e 81.597 pessoas vieram a óbito. Mas nos últimos dias de 2019, a situação era bem diferente. Um grupo de pessoas na cidade de Wuhan, na China, foi diagnosticado com uma pneumonia viral de origem desconhecida. Todas essas pessoas, de alguma forma, tinham relação com o mercado de frutos do mar e animais selvagens localizado na mesma cidade. Pouco tempo depois, os cientistas disseram se tratar de um novo coronavírus, que passou a ser chamado de SARS-CoV-2. SARS, uma sigla do inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, uma forma grave de pneumonia. CoV indica coronavírus e o número 2 foi usado para identificar esse vírus, que é o segundo a causar esse tipo de síndrome. Mas quem são os coronavírus? Este nome é dado a um grande grupo de vírus, que é encontrado em várias espécies de animais, incluindo os mamíferos. Por exemplo, civetas, morcegos, roedores, vacas, lhamas, porcos, dromedários e humanos. Estes vírus apresentam uma característica comum, sua semelhança a uma coroa. Corona, em alguns idiomas latinos, significa coroa, por isso seu nome. Basicamente, os coronavírus são partículas esféricas com envelope onde as proteínas spikes estão projetadas, responsáveis pela ligação nas células-alvo da infecção. No interior desta partícula está o material genético do vírus, o RNA. Atualmente, 7 tipos de coronavírus são conhecidos por causar doenças em seres humanos. 3 deles, o SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o novo coronavírus, são associados a doenças graves. O coronavírus associado à Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS-CoV-1, surgiu na China no final de 2002 e causou mais de 8.000 infecções humanas. Teve como origem morcegos ferradura e foi transmitido aos seres humanos pelas civetas, seu hospedeiro intermediário. Já o coronavírus que causa síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, foi detectado inicialmente na Jordânia e Arábia Saudita em 2012 e até o início de 2018 houve 2.220 casos confirmados. A sua transmissão está relacionada ao contato entre humanos e dromedários. Por outro lado, o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, da China se espalhou rapidamente pelo mundo, com o número de casos da doença crescendo a cada dia. Uma vez visto o seu grande impacto mundial, com transmissão ativa em pelo menos 3 continentes, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Mas onde esse vírus pode ter se originado? E além disso, como pode ter sido transmitido aos humanos? O que se sabe é que os coronavírus circulam em vários animais e algumas vezes podem fazer essa transição dos animais para os humanos em um processo chamado transferência zoonótica. Isso pode acontecer de diferentes formas. Uma delas ocorre quando aumenta o contato entre humanos e os animais, como no caso da MERS, com o contato entre humanos e dromedários. Outra forma de transferência zoonótica acontece quando os vírus sofrem mutações. A mutação é uma alteração de peças que compõem o código genético do vírus, podendo gerar mudanças nas suas proteínas, como aquelas que se ligam nas células-alvo da infecção. Quando essa mudança ocorre, um vírus que antes não conseguia se ligar nas células humanas, por exemplo, após a mutação pode fazê-lo, iniciando a infecção. A maioria dos pesquisadores concorda que o SARS-CoV-2 provavelmente se originou em morcegos,
especificamente morcegos ferradura. Uma análise de mais de 1.200 coronavírus coletados de morcegos na China também aponta para morcegos em Yunnan como a provável origem do novo coronavírus. Apesar de não ser excluída a possibilidade de os vírus serem oriundos de morcegos em países vizinhos, como Myanmar, Laos e Vietnã. Até o momento, nenhum vírus de morcego encontrado é completamente idêntico ao SARS-CoV-2. Isso sugere que o vírus pode ter passado por um animal intermediário, onde acumulou mudanças em seu código genético antes de infectar os seres humanos. Alguns candidatos a esse hospedeiro intermediário foram apresentados no início do surto, como os pangolins que eram vendidos no mercado de Wuhan. Os estudos confirmaram que os pangolins podem hospedar o coronavírus, mas não foi possível comprovar que o vírus foi transmitido para as pessoas por meio desses animais. Agora que conhecemos o novo coronavírus, vamos examinar a doença que ele causa. A infecção pelo SARS-CoV-2 é chamada de Covid-19, sigla do inglês que significa doença do coronavírus 19, devido ao ano em que surgiu. E como uma pessoa pode ser infectada pelo novo coronavírus? Existem diferentes formas de se pegar o vírus. Em geral, ele passa de uma pessoa que já está contaminada para outra. Assim, a transmissão pode ocorrer através do contato direto com uma pessoa contaminada, por exemplo, por meio do aperto de mão, espirro, tosse, catarro e liberação de gotículas de saliva, ou através do contato com objetos ou superfícies onde o vírus está. Nesse caso, você não precisa necessariamente estar próximo da pessoa contaminada. Por exemplo, uma pessoa com o vírus espirra, leva a mão ao rosto e, em seguida, ao corrimão de uma escada, onde possivelmente deixa secreção contendo o vírus. Depois de alguns minutos, outra pessoa passa pelo mesmo local, coloca a mão no corrimão e passa a mão no nariz. Agora, essa segunda pessoa pode também estar contaminada. Assim, imaginem só quantas pessoas passam por locais públicos e compartilham os mesmos objetos e superfícies. Depois que uma pessoa pega o vírus, o que acontece? O vírus é capaz de infectar células do organismo da pessoa. Cada indivíduo pode responder de forma diferente ao vírus. Isso acontece porque nossos organismos podem apresentar características diferentes. Algumas pessoas já apresentam outras doenças, como diabetes e hipertensão, que podem agravar os sintomas. Além disso, os indivíduos podem ter diferenças na resposta imunológica, que gera imunidade ou proteção contra invasores no organismo. Os principais e mais comuns sintomas são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Lembrando que estes também são sintomas comuns em outras doenças, e se uma pessoa apresenta algum deles, não está necessariamente com Covid-19. Mas a reação ao vírus é tão variável entre as diferentes pessoas que há um grupo de indivíduos que são contaminados pelo vírus e não apresentam sintomas. Essas pessoas são chamadas de assintomáticas. Apesar de não apresentarem sintomas, elas estão com o vírus e podem transmiti-lo para outras pessoas. Então, como há pacientes assintomáticos, fica mais difícil saber quais são as pessoas contaminadas sem utilizar testes específicos. Assim, é importante que todos, ou seja, pessoas com ou sem sintomas, respeitem as medidas de prevenção da doença. Essas medidas têm como objetivo principal diminuir ou evitar a transmissão da doença entre os indivíduos. Assim, elas ajudam com que uma pessoa contaminada não passe o vírus para outras e, portanto, que uma pessoa que não está contaminada não pegue o vírus. Considerando que as principais formas de transmissão são o contato com pessoas contaminadas e com objetos e superfícies contaminados, as principais medidas de prevenção são manter o distanciamento entre as pessoas, evitar aglomerações, ficar em casa e sair somente para o necessário,
o que é chamado de isolamento social, lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou utilizar álcool 70, evitar levar as mãos não lavadas aos olhos, nariz e boca, pois essas áreas podem ser como portas de entrada para o vírus no organismo, evitar contato pessoal como abraços, apertos de mão e beijos, higienizar com frequência objetos e superfícies, não compartilhar objetos de uso pessoal como escovas de dente, talheres e pratos, utilizar máscaras e lembre-se que é importante usá-la de forma correta, cobrindo a região da boca e também do nariz. Essas medidas de prevenção são muito importantes para que a transmissão da doença seja controlada, ou seja, para que um menor número possível de pessoas seja contaminado em um único momento. Algumas pessoas contaminadas desenvolvem sintomas mais graves e precisam de uma atenção médica especial. Por isso, precisam ser encaminhadas aos hospitais e, em alguns casos, vão precisar de ajuda de equipamentos, como respiradores. Mas é importante considerarmos que existe um número limitado de vagas e equipamentos nos hospitais. Se muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo, essa quantidade pode não ser suficiente, deixando a situação preocupante. Além disso, devemos lembrar que os profissionais de saúde que trabalham nesses hospitais também podem se contaminar com o vírus. Esses fatores em conjunto podem sobrecarregar o sistema de saúde e comprometer o tratamento dos pacientes. Portanto, como cidadãos conscientes que somos, vamos seguir as medidas de prevenção para que o vírus não se espalhe rapidamente. Quando uma pessoa está com o vírus, ela pode passá-lo para várias pessoas. Cada uma dessas pode, depois, passar para outras e assim por diante. A quantidade de pessoas que pega o vírus a cada dia pode ser demonstrada em um gráfico, que é chamado de curva de crescimento. Por exemplo, nesse gráfico, a linha de baixo indica os dias e a linha vertical o número de pessoas contaminadas. Se no dia 1 foram diagnosticadas 3 pessoas com o vírus, indicamos no dia 1 do gráfico o número 3. Assim, é possível anotar a cada dia o número de pessoas contaminadas e observar como ocorre o crescimento do número dessas pessoas doentes. Quando essa curva apresenta um pico muito elevado, significa que naquele momento o número de pessoas contaminadas por dia foi muito alto. E como disse anteriormente, as medidas de prevenção são importantes para que se mantenha baixo esse número de pessoas contaminadas. No gráfico, esse acontecimento é chamado de achatamento da curva. Então, não se esqueça de fazer a sua parte. Ficar em casa quando puder, usar máscara quando precisar sair e lavar bem as mãos. Vamos começar isso agora? Te desafiamos a cumprir 2 desafios. O primeiro deles é apenas para comprovar que você ficou especialista nesse assunto. Clique no link abaixo e complete a cruzadinha. Se tiver dúvidas, você pode assistir a reportagem novamente ou ainda fazer uma pesquisa. E não se esqueça de compartilhar o resultado do seu trabalho. E por falar em compartilhar, vamos ao segundo desafio. Use sua criatividade e mostre o que você tem feito para ajudar no combate ao novo coronavírus, lembrando das medidas de prevenção. Você pode fazer isso com desenhos, vídeos, músicas, danças, poemas. Não fique tímido. Escolha a sua melhor forma de se expressar e mostre ao mundo.